Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Esse é o Esfera Podcast e hoje nós vamos fazer um programa especial para falar para os servidores públicos do Tocantins, pois o governo do estado resolveu mudar a gestão da folha de pagamento para outro banco. E o Banco do Brasil, que já é pioneiro aqui no estado do Tocantins, veio falar para os servidores, tirando algumas dúvidas, né? Nós trouxemos hoje aqui a superintendente regional do Banco do Brasil, Priscila Teles, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Não é isso, É Priscila? isso mesmo, Silvio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Ainda mais próximo, atingindo o público maior, né? Para poder tratar desse assunto que tá assim, é um assunto que está todo vapor, porque a gente está próximo já da próxima data do pagamento e que essa próxima data já deve, né? Passar pelo banco, o Banco BRB. Então, a gente já precisa esclarecer as dúvidas para deixar todo mundo preparado e ter menos impacto possível, né? É porque o contrato passou a valer a partir de 1º de fevereiro, de junho, né? 1º de junho agora de 2025. Hoje é dia 11, né, de junho. E o próximo pagamento que o governo está antecipando, geralmente ele paga ali entre o dia 27 e o dia 30, né? Às vezes um pouco antes. E já vai vir pela nova gestão da folha, né? Que é pelo Banco BRB. E tem muita gente ainda com dúvida. Teve gente que já abriu as contas ou não abriu. Mesmo quem abriu a conta tem algumas dúvidas, porque já estavam acostumados com outras agências bancárias, né, ou outras instituições bancárias, melhor dizendo. E tem gente que tem um apego ali, não quer mudar, ou às vezes acha que é mais vantajoso, né? Fora a rede de atendimento que tem no estado, são 139 municípios e bancos novos geralmente não atendem todos os municípios fisicamente, né? O Banco do Brasil, ele atende a maioria dos municípios no Com Tocantins? certeza. O Banco do Brasil atende 39 municípios no estado do Tocantins, além do atendimento remoto, que a gente tem um atendimento especializado com 21 gerentes no modelo exclusivo, é um atendimento especializado e remoto, com alguns clientes encarteirados. Temos também o atendimento da Estilo, que é um atendimento alta renda para um nicho específico, uma agência de atendimento presencial em Palmas. Atendemos aí norte ao sul do estado, né? E temos aí a capilaridade também, não só como servidor público, mas também temos uma agência, empresa, que também atende esse público específico. Temos o Corporate Bank também, que está aqui atuando no estado do Tocantins. Então, o Banco do Brasil, ele tem, além da expertise, né, do estado, de conhecer os clientes, de ter essa tradição, para o servidor público é uma novidade, porque isso não fazia parte do dia a dia, mas o que a gente traz hoje é para que tranquilize, né, esse servidor de que ele tem o direito de optar pela instituição financeira, que ele quer receber os proventos, que a partir do momento que ele for feita essa migração e essa opção bancária, o salário dele automaticamente nos próximos créditos vão creditar normalmente na instituição que ele escolher, né? E, de fato, Silvio, ele precisa ter uma conta bancária, uma conta salário na instituição BRB, que faz a gestão agora, né, da folha de pagamento do governo do Tocantins. Então, essa conta salário ela é gratuita, ela não tem despesa, não gera nenhum custo para o cliente. Ele pode fazer a opção de onde ele quer receber os proventos através do aplicativo do Banco do Brasil, onde ele vai informar para o banco, né, esse interesse. A outra instituição financeira precisa fazer essa conciliação e confirmar essa intenção do cliente, né? Então, é importante que a gente esteja conectado, porque alguns servidores acessam o nosso aplicativo e já fazem a opção bancária para manter o salário no Banco do Brasil. Esse direito dele não vai ser exercido, porque ele precisa ter essa conta salário para que, de fato, ele consiga expressar o desejo do crédito salário receber do Banco do Brasil. É porque é uma portabilidade. Se não existe outra Isso, conta, lá no outro banco, não tem como ele fazer essa portabilidade, né? isso, Ele tem que abrir primeiro a conta no BRB, isso, para depois ele pedir a portabilidade no Banco do Brasil, que ele pode fazer pelo próprio aplicativo, né? isso, Não exatamente. precisa ele ir numa agência. Não Basta ele precisa. baixar o aplicativo no celular, ou se ele já tem, obviamente, ele já deve ter a conta aberta, né?
ele vai lá em uma opção lá e pede a portabilidade. Isso, exatamente. Então, o servidor, a partir desse momento que ele vai optar por receber os proventos do Banco do Brasil, ele vai ter um pacote de atratividade, né? A gente está disponibilizando aí para o servidor a isenção no pacote de serviço de manutenção, né? A tarifa bancária que ele pagava anteriormente. Além disso, o banco está disponibilizando uma taxa de administração diferenciada para os servidores que querem se programar para aumentar o patrimônio através do plano de consórcio. Ele tem condições diferenciadas. A taxa de juros dos empréstimos consignados já são diferenciadas para o servidor público, né? Já é a principal linha de crédito para quem é servidor público em relação a preço, né? Além disso, o Banco do Brasil está disponibilizando 10 dias sem juros no cheque especial. Isso é uma super atratividade, porque às vezes a gente tem um descasamento, né, no salário, precisa lançar mão ali daquele dinheiro antes do salário, 5 dias antes, 3 dias antes, tem uma demanda esporádica, né, e que não estava no planejamento, e ele pode utilizar o cheque especial e vai ficar, se ele utilizar até 10 dias, ele não vai pagar juros sobre esse recurso. Olha aí, seja responsável também, né? Não o cheque especial não faz parte do seu salário, né? Para uma emergência, como a doutora Priscila falou, mas você pode usar por até 10 dias sem pagar juros, né? Só que se você Exatamente. deixar 11 dias, aí você vai pagar os 11 dias, né? Os Mas 11 até 10 dias. dias você não paga. Isso é uma vantagem, né? Para a pessoa que tem responsabilidade para usar. Mas aí, até para a gente esmiuçar melhor assim, a explicação para o servidor, porque eu memorizei algumas perguntas que alguns fizeram, né? Quando eu Uhum. falei que a gente ia receber vocês aqui do Banco do Brasil, que a pergunta já foi respondida. A primeira que é, eu preciso realmente abrir uma conta no BRB? Sim, você precisa, você é obrigado. Não é facultativo, né? Isso. Porque o empregador, ele tem esse direito de dizer qual instituição bancária você vai Uma conta receber. salário. É, uma conta salário. Salário. Mas você abre essa conta e pode migrar para outro banco, aquele banco que você já recebia, ou um banco novo e tal. O Banco do Brasil oferece algumas vantagens, né? Você falou um pouco delas. Então, vantagens que o Banco do Brasil oferece são quanto tempo de isenção nas 60 taxas? meses, vai estar com 5 anos aí de 5 isenção. anos, além do pacote de manutenção, o servidor público do Estado do Tocantins vai ter também isenção na anuidade do cartão de crédito. Então, além de todos os benefícios que o cartão já vai disponibilizar, o que que eu sugiro, né? Que o nosso servidor público procure o gerente de relacionamento, procure sua agência e diga, olha, eu quero ter aquele cartão que me dá mais benefícios, eu quero ter o cartão que me dá mais pontos Livelo, para que eu tenha mais vantagens, né? Eu quero o cartão que eu tenha sala VIP no aeroporto, para quem gosta de Milhas viajar, para viajar. milhas para viajar. Então, a hora de aproveitar, conhecer e aproveitar todas essas vantagens. Né? E esses pontos aí, eles dão até cashback, né? Você pode trocar por dinheiro, né? Esses dias eu Exatamente. fui surpreendido, eu olhei uns pontos lá, eu nem sabia. Aí eu tava conversando com alguém e falou assim: Ó, eu tirei um dinheiro aqui no banco. Aí eu fui olhar lá, eu tinha R$ 1.600 de cashback. E esse dinheirinho fez uma diferença pra mim, né? Já que eu não ia viajar mesmo, ao invés de pegar milhas, eu peguei dinheiro. Então tem essas coisas que às vezes você nem sabe, tá lá no seu aplicativo, né? Disponível. Exatamente. Outra pergunta muito comum que eles fazem também é. Tá, o primeiro mês ali eu abri a conta, recebi, porque é o que todo mundo vai, a partir Uhum. desse mês de junho de 2025, precisa da conta e tal. Depois que eu fizer a portabilidade para o outro banco, caso eu deseje ficar lá no Banco do Brasil, por exemplo, Uhum. e eu tenho que ter a conta salário aberta no BRB enquanto o governo tiver esse convênio, ou eu posso fechar ela no mês de julho? Não, essa conta salário, ela vai ter que manter, né, a abertura dela, até porque, assim, para o servidor, a partir do momento que ele optar por manter o salário no Banco do Brasil, ele não vai mais ter a necessidade de se dirigir ao outro banco. Então, ele não vai mais nem perceber, né, essa movimentação do salário dele, porque o crédito vai entrar online no Banco do Brasil. Então, assim que a remessa da folha de pagamento for repassada pelo governo do Tocantins, ela vai ser direcionada para o Banco do Brasil. Então, isso não vai gerar nenhum transtorno para ele. E ele não paga a manutenção da conta salário, né? Então é tranquilo. O dinheiro passa pela folha de pagamento por lá e já vai ser processada é,
pelo sistema diretamente lá para o banco que ele fez a portabilidade. No caso, se ele escolheu o Banco do Brasil, faz a portabilidade para o Banco do Brasil, ele não vai precisar se preocupar. Aí é outra pergunta que o pessoal faz. Sim. Eu vou receber no mesmo dia ou vai ter aí um intervalo aí, um delay? Eu vou receber um dia depois, 2 dias depois? Como é que funciona isso? É automático? Não, o crédito da remessa de folha de pagamento, quando ela for feita, ela vai ser no mesmo dia, vai creditar no Banco do Brasil, tá? Né? Porque muita gente tinha essa dúvida e achava que, por exemplo, quem está lá no banco que foi escolhido, ele vai receber, o pagamento saiu dia 26, vai receber dia 26. E quem fez a portabilidade para outros bancos só vai receber 27 ou 28. Então isso não vai acontecer. Não, ele vai receber no mesmo dia que a remessa for feito o processamento, que a gente costuma falar de remessa, né? Porque é feito um direcionamento do recurso para o banco que faz a gestão, e esse crédito aí vai ser transferido automaticamente para o Banco do Brasil, para ficar tranquilo. Inclusive, o próprio sindicato, né, do servidor público está acompanhando toda essa implementação, né, para gerar toda uma transparência, para esclarecer todas as dúvidas, para que todos os envolvidos, né, tanto ente público, os bancos, mantenham uma clareza sobre essa informação também, para que o servidor público, né, tenha ali o direito coletivo zelado, né? E o cliente que queira tirar uma dúvida pontual ali dele, ele tem um canal de comunicação assim mais direto, que ele pode mandar uma mensagem, ou o próprio aplicativo do banco, ou tem sei lá, um número de WhatsApp, alguma coisa que ele possa mandar uma mensagem e ser respondido? Olha, a gente tem no Banco do Brasil o atendimento através do WhatsApp, que é a nossa central de relacionamento, né? A gente tem o gerente de relacionamento que é vinculado àquele cliente. Cada cliente tem um gerente de relacionamento que ele tem um celular corporativo para poder dar esses esclarecimentos também. E temos também o chat do Banco do Brasil, que no aplicativo do banco tem um balãozinho e você pode conversar ali direto com atendimento para os clientes que já são encarteirados. E, além disso, a gente tem nossa rede de agência que está à disposição, independente do cliente estar vinculado à agência de Palmas e ele está morando em Araguaína, ele pode ir em Araguaína e se dirigir a uma agência que ele vai ter todos os esclarecimentos em qualquer agência do Banco do Brasil sobre tanto as vantagens, né, quanto o fluxo de todo esse processamento que vai ocorrer nos próximos Ele dias. só fica desinformado se quiser, né? Porque tá na palma da É, mão ali, né? Você que não sabe usar ainda as funções ali do aplicativo do banco, não tem dificuldade, gente. Você abre o aplicativo ali, logo na parte superior do aplicativo lá no celular, você vai ver um balãozinho, como se fosse aquelas de história em quadrinhos lá. Você clica naquele balãozinho e já abre igual o WhatsApp, vamos dizer assim, lá direto com o gerente do seu banco. Você manda uma mensagem, em breve ele vai te responder e dali ele pode passar algum outro contato, alguma coisa. Cuidado é com o golpe, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando aparecem essas novidades, né, que eu digo mudanças, muita gente acaba caindo em golpes porque aí os bandidos eles são bem criativos, né? Então tem que evitar a questão dos golpes. E isso você pode falar diretamente com a sua agência no próprio aplicativo do banco, né? Já tem então exatamente. você só cai em golpe também se você der mole, porque já tem o canal direto no aplicativo do banco, para você não clicar em link suspeito nenhum aí de WhatsApp ou de SMS, não é isso? É isso mesmo. E o Silvio está muito informado também, né, Silvio, sobre o aplicativo do Banco do Brasil, sobre esses benefícios, né, bem bancarizado e conhece também. Está com muita propriedade aqui para complementar aqui nossa fala. Então, eu quero deixar o servidor público assim, muito tranquilo com esse momento, né? Aproveitar o pacote de atratividade, né? Que o Banco do Brasil disponibilizou para que ele tenha acesso, para que ele usufrua ali daquele cashback, usufrua de todos os benefícios. E, além disso, também, eu quero aproveitar a oportunidade e reforçar, né, para que esse servidor público também procure a sua agência. Às vezes ele quer ter um direcionamento sobre a conta, sobre um planejamento financeiro, sobre o melhor direcionamento ali do fluxo de caixa dele. Procure a orientação. A gente costuma orientar para que o cliente ele não faça essa autogestão sem estar ali vivendo, sem conhecer, né? Não tome a decisão sozinho. Procure uma consultoria, procure um apoio do seu gerente de relacionamento, do gerente geral da agência, para que você tome a decisão, né, bem acertada e consciente. O servidor público ele estudou muito para passar no concurso. Por que que ele não tem o mesmo trabalho, né, de estudar? Não precisa nem estudar tanto assim. Aliás, precisa estudar, claro, mas eu falo assim, não tem tanta competição, vamos dizer assim, como na época de estudar para um concurso.
você estudar para gerir melhor suas finanças, né? O pessoal fala muito que o servidor público, ele se endivida muito fácil, né? Pela essa facilidade da estabilidade, mas que acaba sendo, às vezes, muitas vezes, uma armadilha, né? Ele fica, você falou aí de fluxo de caixa, muita gente nem sabe o que é isso. Então, se você não sabe o que é um fluxo de caixa, se você não sabe o que é gestão financeira, procure saber. Você tem um celular aí com o Google, você tem YouTube, inúmeras outras plataformas aí que você pode se educar da parte de finanças, né? E você tem um gerente de relacionamento no seu banco, pode ser o Banco do Brasil ou outro banco, mas aqui nós temos já o Banco do Brasil, que é pioneiro aqui no estado, né? No Brasil, na verdade, né? Acho que foi o primeiro banco do Verdade. Brasil. E tá no nome, né? Na origem. No número 001. É 001, foi a primeira. Então, você tem pessoas qualificadas e capacitadas para te ajudar a gerir melhor suas finanças. Tem um gerente de relacionamento, o banco ele oferece essa ferramenta para as pessoas de gerir melhor ali as suas finanças para não perder o controle? Com certeza. Inclusive, o Banco do Brasil ele tem uma universidade corporativa, que é um portal onde ele capacita os funcionários. E ele também, assim, agora ele está aberta essa plataforma, né, com alguns cursos para o público geral. E temos um público sobre minhas finanças, onde você vai trazer um pouquinho do conceito de planejamento financeiro, né? E que planejamento financeiro, Silvio, não tem necessariamente a ver com o valor que você ganha, né? Mas tem a ver com o gasto consciente de cada real que sai ali da sua conta. No aplicativo do banco, também você pode ali, de uma forma mais intuitiva, né, classificar os seus custos, né? Ou você classifica ou você deixa com que o próprio aplicativo, remotamente, ele faça essa classificação. E quando você faz isso, ele já faz um cálculo das receitas e das despesas. E você pode autorizar para que você tenha uma notificação toda vez que aquele custo, aquela despesa extrapolar a receita. Então, isso é Ah, bem. você pode personalizar ele ali para ele te avisar e Isso, te chamar a isso. atenção, vamos Chamar a dizer assim. atenção. Olha, este mês você gastou ali 10% a mais do que da sua receita. Então, você precisou, de repente, resgatar algum valor da reserva de emergência, por exemplo, né? Que é um outro conceito que a gente traz dentro do planejamento financeiro, que é importante que você guarde ali de 3 a 6 salários ali, pelo menos, para uma Uma situação. reserva de emergência. Isso, Você tem exatamente. sua reserva de emergência aí? Se você não tem uma reserva de emergência, trate de ter, porque aí é como se você pegasse um empréstimo de você mesmo. Às vezes você não entra numa emergência que você tem que pegar um empréstimo, às vezes com juros altos, porque você teve pressa para pegar ali, às vezes você está sem margem. Mas se você fizer uma gestão melhor das suas finanças, né, você pode fazer uma reserva financeira ali, igual ela falou, de 3 meses, 6 meses, do valor da sua despesa. Digamos que você gasta aí R$ 2.000, R$ 5.000 por mês. Botar aí 5.000 para ficar fácil a conta. Vezes 6, você tem R$ 30.000 de reserva de emergência, ou R$ 15.000 que seja, ou 10 que seja, né? Porque às vezes você não tem nada. E aí evita de você pegar o empréstimo. Você faz o empréstimo para você mesmo. E deixa esse dinheiro aplicado, né? Porque eh, tem ali investimentos no banco que você pode fazer o resgate imediato, né? E que tem Exatamente. um rendimento razoável ali, acima da inflação, um pouco acima da inflação. Tem esses Isso, produtos lá disponíveis, né? com Você pode falar um certeza. pouco desses produtos que o banco oferece para os clientes, que tem um rendimento razoável e pode ter resgate imediato, Com liquidez? certeza. A gente tem o famoso CDB, né? O CDB é muito utilizado no dia a dia, né? Para que a gente cadastre com resgate automático e possa lançar mão numa situação dessa reserva de emergência. O ideal é você colocar ou em fundos de renda fixa, né? Em investimentos que tenham ali o resgate em D0, que a gente diz que é no mesmo dia, porque é uma reserva de emergência, então você pode lançar mão, mas além disso, a gente pode também usar os instrumentos financeiros no longo prazo, né? A gente tem os planos de previdência, por quê? Será que a correção do provento que você está recebendo hoje, ela vai acompanhar todo esse cenário econômico e toda essa tendência econômica que a gente tem, ou até o seu próprio consumo? Ou será que você precisa planejar aí um complemento de renda para no futuro você de repente abrir mão daquele cargo comissionado, né? Quer trabalhar um pouco Tem menos. gente que aposenta e o salário reduz, porque Isso, os houve adicionais. reformas da Previdência aí, né? E muita gente perde aquelas gratificações.
Então, é muito importante ter essa consciência do que é recurso para o longo prazo, planejamento futuro. A gente tem o plano de previdência PGBL, né, que é um plano que ele tem um incentivo fiscal até 12% da renda bruta do cliente, que isso já é para o cliente que faz aquela declaração de imposto de renda completa. E temos o plano também VGBL, que é um plano de previdência também para você se programar, né, para um valor futuro, mas que você geralmente é aquela renda que você faz a declaração simplificada e que não precisa daquele incentivo fiscal, né? Mas, no geral, Silvio, o importante é você ter a consciência de cada real que sai da sua conta, é você ter a consciência que se você tiver uma necessidade que extrapolou a tua reserva de emergência, ou se você ainda não conseguiu ter essa reserva de emergência, utilizar as linhas de crédito que têm um retorno, né, que tem um custo menor, no caso, o consignado para pessoa física é uma linha mais interessante em relação a custo, e você usar de forma consciente. Além disso, eu costumo falar, quando a gente está falando com famílias, né, falando sobre planejamento sucessório, que todos da família ali, os filhos, a esposa, tem que estar consciente da situação financeira que aquela família se encontra. Porque, às vezes, a gente acaba protegendo muitos filhos, né? Às vezes protege a esposa, ou então a esposa protege o marido, e, às vezes, a família não está consciente disso e está com gastos supérfluos que está fora, às vezes, daquela condição naquele momento. A realidade, ela exige uma mudança, né? Isso. Então, essa consciência é muito bom e eu sugiro, né? Eu sugiro que a gente navegue e faça curso como você trouxe, né? Além do curso do Banco do Brasil que a gente tem na UNBB, a gente tem outros cursos, tem palestras no YouTube aí, tem podcast também que traz um pouco essa consciência. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência e fazer o planejamento financeiro junto com as crianças, junto com os adolescentes, junto com todos que giram em torno ali daquela renda familiar. Se todo mundo gasta, todo mundo pode contribuir para gerir melhor, né, Com certeza. esses gastos para que sobre mais receita e às vezes as pessoas podem aproveitar até melhor, né? Fazer uma viagem, ter um projeto, melhorar a casa, fazer uma reforma ou adquirir um novo imóvel, né? Alguma coisa. Sempre que a pessoa pode planejar, ela pode fazer planos melhores para o futuro, né? Claro. E o ideal é que você vai fazer aquela viagem, né, de férias, está programando. O ideal é que você já coloque aquilo no orçamento da família, comece já a fazer aquela reserva destinada para a viagem, e não é a reserva de emergência, é a poupança ali, né, o valor que você vai guardar, que é destinado para aquele objetivo específico. E a gente tem também no Banco do Brasil alguns instrumentos disponíveis também para quando você quer realizar e quer lançar mão de um empréstimo. Por exemplo, a gente tem empréstimos destinados especificamente para turismo, especificamente para comprar um celular, para comprar um computador, né? E as taxas são diferentes? As taxas são diferentes. Por isso é que a gente pede que o servidor público ou qualquer cliente que seja bancarizado e que vá lançar mão de um crédito, converse com o gerente de relacionamento. Explique para que ele quer aquele crédito, Pro porque às vezes destino. pode ter uma taxa melhor se for específico, né? Exatamente. Para aquisição de um computador, de um carro ou de uma casa. Porque às vezes ele vai lá, tira o consignado, às vezes ele consegue uma taxa melhor em outra linha de crédito, né? Exatamente. Olha aí, ó, tem que conversar. Se você não falar o que você quer, ninguém vai adivinhar, né? E aí, às vezes, você pode estar perdendo uma oferta melhor, que você pode estar conseguindo um benefício ali no seu banco por falta de comunicação, né, com o seu gerente. E sobre essa questão de comunicação, é importante também que muita gente não sabe que o banco oferece certos produtos, né? Eu vou falar que, por exemplo, uma vez há muitos anos, eu tive, no meu primeiro casamento, a minha esposa teve um câncer. E naquela época a gente descobriu que tinha um seguro de vida específico, que era acho que era Vida Mulher, acho que era seguro de vida mulher, alguma coisa assim. E lá, se a pessoa tivesse o diagnóstico, ela receberia uma parte do valor que seria do seguro de vida, né? Ou seja, a pessoa não precisava morrer para receber, né? E aquele valor, às vezes, ajudaria muito no tratamento da pessoa. E realmente é um tratamento muito caro. Foi um tratamento que nos despendeu uma quantia bem significativa, mesmo tendo um plano de saúde e tudo, tem várias despesas. E às vezes a pessoa não sabe que pode fazer um seguro desse. Ainda tem esses seguros de vida, por exemplo,
que tem essa questão da pessoa, por exemplo, no caso de doença, ela receber? Tem, com certeza. A gente tem nosso seguro agora, ele está contemplando ainda mais doenças, ainda mais benefícios, né? E essa questão do seguro, ele é um planejamento também que você faz, né? De uma situação que não está prevista. Você E paga para não paga precisar. para não usar, exatamente. Então, assim como o seguro de vida, tem um seguro residencial, tem um seguro do carro, né, do automóvel, que você está se programando para despesas eventuais que você não quer que ocorra, mas se ocorrer, você de repente não vai lançar mão de um dinheiro mais caro, que a gente diz, né? De lançar mão de um empréstimo, mas se você tem um seguro com uma cobertura que vai atender, a gente tem um seguro de cobertura, né? No caso de diagnóstico de câncer, tem cobertura também para a vida, né? Que a gente fala que é a questão do seguro, caso você venha a faltar e sua família precise, naquela situação, já tem a falta, já tem a dor, né? E pelo menos a gente tem ali aquelas despesas emergenciais. Seguro de vida, você faz, não é para deixar a família rica, né? Não. O seguro de vida Para é não para deixar ela em deixar, desespero, né? exatamente, a Se você vier a subsistência. faltar, elas não É, passarem um período de crise ali naquele início, né, da falta. Até porque emocionalmente todo mundo fica abalado. Muitas vezes a pessoa que provém a maior parte da renda, porque às vezes pode ser a mulher, pode ser o homem, e aquela pessoa que provém a maior parte da renda, ou mesmo que não seja, sempre vai fazer falta, né? Qualquer quantidade que seja. E até as pessoas entrarem no eixo ali, melhorarem emocionalmente, passarem aquela fase do luto, muitos problemas podem vir pela falta de algum recurso, né? E igual você falou, não é para a pessoa ficar rica e mudar de vida, né? Ninguém quer que o outro morra para ficar. É justamente para que a pessoa não passe necessidades, né? exatamente. Uma cobertura aí vai depender muito da situação de cada família, né? Mas, assim, a cobertura de 100 mil a 500 mil reais, aí vai depender ali da composição da família, quantas pessoas são teus dependentes, você tem filho, a esposa depende, né? Ou o marido depende ali daquela Tem, tem renda. uma conta que se faz, assim, a pessoa pode sentar com o gerente, planejar, ver Isso, o que que seria ali um valor razoável, né, para um período ali de caso aconteça, né? Ninguém quer que isso. aconteça, mas que não, isso aqui dá para suprir tanto X meses, né, para não, Isso, isso. Depende porque muito isso da vai envolver o valor da vulnerabilidade. parcela que a pessoa vai pagar, obviamente. Exatamente. Então, por isso que a gente não pode nem pensar no valor de cobertura tão alto ao ponto que você sacrifique o teu orçamento mensal e você não consiga manter, né, aquele seguro ativo. Ou Tem que gerar ser. até o desejo das pessoas que você morra, né? E não, ninguém quer isso, né? É por uma emergência mesmo. É, Inclusive, eu vi um caso envolvendo um outro banco, não vou dizer que envolvendo necessariamente outro banco, né? Eu vi uma pessoa postar um vídeo na internet sobre essa questão de seguro de vida e que o genitor lá da família, ele provinha e ele pagava 4 seguros de vida. E aí, quando ele veio a faltar, eles não conseguiram receber nenhum dos seguros, mas porque ele teve morte natural. Seguro de vida também cobre morte natural, é porque ele não colocou essa cobertura. Eu vou fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas colocam as coisas na internet e então, nossa, banco malvado não quis pagar e tal. Mas não é que ele não quis pagar, é porque não estava previsto no contrato, né? o seguro de vida, ele tem seguros bem específicos, morte natural e acidental, ou é só morte acidental. Então, isso tem que estar claro na proposta, Então o quando seguro até cobre uma até morte cobre. natural, mas tem que Isso. prever e a pessoa vai pagar por aquilo ali, Paga por obviamente. isso, exatamente. E além disso, tem alguns seguros que cobrem somente a morte, não cobrem doenças crônicas. Então, assim, tem alguma, no caso do câncer que eu estou falando, né, que a gente falou do Uhum, diagnóstico, nem todo seguro cobre o diagnóstico. Alguns seguros você recebe em vida para tratamento, né? uhum. Então, assim, você tem que, quando você for fazer a proposta junto ao seu gerente, junto à sua agência, você conversa para tentar entender e chegar num Adequar valor. o contrato, a pólice ali, o contrato Isso, à sua a sua necessidade. expectativa, exatamente. O seu Uhum. planejamento e também porque cada benefício que E você torcer coloca para não usar. é, cada benefício que você agrega no seguro, né, você vai Tem um ter também acréscimo. um custo sobre isso. Então aí você vai fazer ali um meio termo para você chegar num Uhum. valor. Tem gente que reclama, agora eu já vou para outro assunto. Tem Vai. gente que reclama, às vezes, de produtos do banco. Fala assim, esse produto não é benéfico, é só para cumprir a meta ali do gerente e tal. Mas
a pessoa tem uma gama de produtos ali no banco. Ela pode perguntar, né? Às vezes o gerente oferece, mas tem outro e tal. Algo que se adequa ali ao perfil dela, porque tem gente que é mais moderado, mais conservador, e tem gente que é mais agressivo nos investimentos, né? E cada coisa tem seu risco, obviamente. Mas, por exemplo, o que eu vejo é, vocês têm consórcios, tanto para aquisição de veículo, para imóveis, né? É, as taxas são boas e melhoraram com essa questão da possibilidade aí da portabilidade? Com certeza. O servidor público do governo Tocantins tem 20% de desconto sobre a taxa de administração do consórcio. E, de fato, o consórcio é um produto para se planejar, né, para se programar, para adquirir um bem, para aumentar o patrimônio da família. Né? Além do consórcio, tem alguns instrumentos também que a gente usa, às vezes, para o cliente que tem uma que quer, às vezes, eu quero jogar na Mega Sena, eu quero jogar na Loteria Federal. Eu acho que isso tem sentido para mim. Eu sempre jogo, eu tenho um custo, às vezes, R$ 200, R$ 500 por mês com jogos. E a gente tem um produto de capitalização, que é o Orocap, onde o cliente ele pode participar de sorteios e, da mesma forma, receber o valor que ele depositou mensalmente no final do plano corrigido pela TR. Não é investimento, é É um. isso que você já respondeu o que eu ia perguntar. É porque tem gente que reclama, fala assim, eu fiz um investimento, um título de capitalização. Aí a outra pessoa já fala assim, isso não é investimento não. Até porque você paga um valor e tem um desconto e ao longo do tempo que você vai fazendo é que aquele valor ele vai vamos dizer assim, se Capitalizando. recapitalizando ali para que você receba um valor. Mas você concorre a prêmios, né? Loteria e tal. Alguma coisa assim. Então, o tipo de capitalização não é necessariamente um investimento. É uma forma de você guardar dinheiro, é, de certa forma, participando de sorteios, concursos que você possa ganhar alguma coisa ou não, né? Mas no final você acaba pegando o seu dinheiro de volta, né? É como se você É, jogasse na loteria, mas recuperasse o dinheiro no final do período. É mais ou menos exatamente, isso? é exatamente isso. Então, o título de capitalização é um instrumento financeiro para você guardar um dinheiro. Você não deixa de estar fazendo ali uma poupança forçada, porque você vai ter aquele retorno no final, corrigido pela TR, e você vai participar dos sorteios. Então, a gente tem sorteios milionários que você pode participar, e esse valor do sorteio vai depender do valor também que você guardar. Você pode pagar, depositar de uma única vez. Eu quero fazer, eu tenho recebi o 13º, ou recebi um recurso, né, extra, e aí eu quero guardar ali R$ 2.000 e participar de sorteio ao longo de todo o período. Você guarda os R$ 2.000, por exemplo, por 48 meses, e no final dos 48 meses você vai receber de volta o valor que você guardou, né? Corrigido pela TR, e vai participar de sorteios durante todo esse período. É como se você estivesse jogando, né? Como tem gente que joga toda semana, todo mês. Você está jogando ali, o banco vai com certeza entrar em contato com você. Já teve situações, Silvio, da gente entrar em contato com o cliente e dizer, olha, você foi sorteado. Aí, sorteado, tem 60 mil para acreditar na sua conta. Aí, nossa, mas como assim? Isso é golpe, né? Não, vá na agência do Banco do Brasil que você vai entender. E aí o cliente vem e a gente fala e ele diz, nossa, eu fiz a capitalização, Nem mas eu lembrava, né? nem, né? Então é bem interessante, é uma forma também, é um instrumento que você tem de guardar o Porque tem dinheiro. gente que não consegue guardar dinheiro por conta própria, né? Tem, e isso é a maioria do brasileiro, na verdade. Eu vejo principalmente que nós que trabalhamos com servidores públicos, nós vemos essa reclamação constante, né? Que as pessoas se endividam e não conseguem guardar dinheiro, né? Alguns poucos conseguem, mas a educação, vamos dizer assim, a educação financeira do brasileiro ela é muito deficiente, né? A pessoa às vezes vai aprender já depois, já está quase aposentando, né? Alguns nem assim. Aí tem gente que usa o consórcio, porque tem muita gente que fala, consórcio é um investimento ruim, você perde. Muita gente só consegue guardar dinheiro e adquirir bens através de consórcio, porque ele se obriga a pagar ali. O brasileiro, ele não investe, ele paga boletos. Então, assim, já que eu pago boletos, eu vou criar um boleto que vai me gerar um valor no final, né? Aí é o consórcio, é uma capitalização. A capitalização já não é bem um investimento, mas ainda assim você consegue o retorno do que você pagou, né? Uma forma de se obrigar a guardar um dinheiro, já que você não guardaria na sua conta poupança ou, sei lá, tem gente que guarda em casa ainda, mas a maioria das pessoas guarda nas caixinhas ali dos bancos, né?
Só que tem outros investimentos melhores, né? Que pagam aí 14%, 15% ao ano, né? Que são os CDBs, LCI, essas coisas assim. Você Sim. pode explicar um pouco? Você falou um pouco sobre CDB, mas, por exemplo, a LCI, dá para investir, por exemplo, em fundo imobiliário lá pelo Banco do Brasil, ou em ações, ou seja lá o que for? Claro, claro. Todos os instrumentos financeiros de investimento que o cliente quer fazer, às vezes o cliente, eu vou investir em imóvel, mas é porque eu acredito nesse mercado, né? Mas aí eu não quero lançar a mão, né? Porque a liquidez do imóvel é um pouco diferente da liquidez de um fundo de investimento, né? Então, às vezes você vai investir em imóvel para você ter um retorno, mas se você quiser se desfazer daquele investimento, né, vender aquele imóvel, aí você tem todo um cenário de mercado para você vender. E no fundo de investimento, ou até ações, né, você tem ali o banco que intermedia essa negociação. Agora, eu quero só retomar sobre a questão do consórcio que você falou, porque no Banco do Brasil, se você der um lance no consórcio e você não utilizar a carta de crédito, aquele valor da carta que está contemplada, ele vai corrigir por um fundo, que é um fundo que a gente normalmente no dia a dia, nós do varejo, a gente não tem acesso, por quê? Porque é um fundo para grandes investimentos, onde todo aquele valor que está contemplado no consórcio, do condomínio, né, de todos os cotistas que estão envolvidos, vão ser aplicados em um fundo do corporate do Banco do Brasil, que tem um retorno à média de aplicações também que a gente tem no dia a dia, tá? Ah, não sabia. Então, o consórcio ainda tem essa possibilidade. Se você contemplar E não comprar nada, e não o comprar dinheiro fica rendendo. então, você vai ter a possibilidade do seu poder de aquisição do bem, né? Tá ali, ó, ele vai aumentando a carta de crédito e aí você de repente decidiu por comprar um carro ou uma casa em outro momento e você vai ter um valor maior Você não porque ele vai, vai a estar inflação não corrigido. vai corroer Exatamente, sua carta de crédito, exatamente. né? O valor. Então Eu não sabia disso. tem sentido você também, quando adquirir a carta de consórcio, você contemplar, porque você ainda tem mais esse benefício, né? Então você pode usar sim como instrumento de investimento também. Ah, eu particularmente achava que se você foi contemplado e você não usou, você perdia ali e tinha que esperar outro sorteio. Não, ele fica rendendo e você pode usar na hora que você quiser, né? Se você Até o final do. contemplar e confirmar aquela contemplação, eu vou dar o lance, né? Vou contemplar, confirmei a contemplação, então aquele valor da carta está sendo corrigido. Então, E assim, ele pode usar na hora que ele quiser, não precisa esperar chegar ao final. Por não, exemplo, eu não usei esse mês, aí eu tô procurando às vezes um imóvel ou um carro e levei 3 meses, 4 meses, aí eu posso usar daqui 4 meses. não tem Ou problema posso nenhum. resgatar essa carta No no final. final. Perfeito, exatamente, não tem problema nenhum. E sobre essa questão que você trouxe, né, de repente das pessoas ficarem meio confusas, né, com o conceito ali dos produtos bancários, o que é investimento, né, o que eu vou usar aqui como instrumento financeiro, que eu sei que eu não é investimento, mas é um instrumento para guardar dinheiro. Então, é por isso que a gente orienta para que converse com o gerente de relacionamento, né? Vá na agência, ou então entre em contato através do celular, ou através do chat, ou através da central de relacionamento do Banco do Brasil, porque lá também vai ter um colega do banco, um funcionário do banco para atender, para esclarecer as dúvidas, né? E tire todas as dúvidas, tome a decisão, né? Quando tiver realmente consciente aí de todas as características. É porque tem muita gente na internet, né, aqui no YouTube mesmo, tem muitas pessoas que trabalham com o assunto finanças, né? Muitos coaches também, e eles falam muito mal do gerente do banco, né? Eles falam que o gerente ele não vai te oferecer produtos que são realmente rentáveis. A gente ouve muito isso, eu acompanho muitos canais de finanças, tudo. Fiz o podcast justamente com essa visão de ser um pouco mais realista, né? Porque tem muita gente que fala muito mal dos outros porque ele está querendo vender o produto dele também, né? E tem muito picareta na internet. E aí, às vezes, o seu gerente que está ali no relacionamento está te acompanhando diariamente, semanalmente, né, durante toda a sua vida financeira, ele pode sim oferecer, né, produtos que são interessantes para você. Cabe também a você perguntar, você ir lá e analisar cada um, né? As pessoas são adultas, né? Elas têm que analisar o que é melhor para elas. Mas o gerente ele tem a responsabilidade de ajudar a pessoa, né? E os bancos, basicamente, quase todos os bancos têm produtos similares, né? O que muda ali é a taxa ou a facilidade de relacionamento do cliente com o gerente. Não, seria isso?
E de fato, essas pessoas que muitas vezes estão falando mal dos gerentes dos bancos, eles estão te oferecendo um curso e te colocam, às vezes, para investir numa coisa mais arriscada, que você acaba perdendo seu dinheiro. Eu vi muita gente falando isso, né? Que acompanhava, aí acompanhava aquele guru da internet lá, que falava, não, investe no banco, não, um CDB, né? Isso aí porque é pequeno, investe aqui nessa ação que vai bombar. Aí a pessoa já comprava na alta, via o dinheiro dele sendo corroído, vendia, perdia de 30, 40% do patrimônio, às vezes, num investimento mal feito, né? Você ouve quem você não conhece da internet e deixa de ouvir quem às vezes está ali próximo de você, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Com certeza, até porque assim, o Banco do Brasil, ele tem mais de 200 anos, né, que atua, e a gente costuma dizer que o Banco do Brasil é uma gigante fintech, né? Porque a gente assim, além da gente ter a tradição, da gente ter uma estrutura que os clientes sabem onde encontrar, como, né, qual o acesso que ele tem, a gente tem órgãos regulatórios também que a gente segue, né, a risca ali para poder a gente sempre estar na linha e está sempre assim, fora do ranking das reclamações. Então, o Banco do Brasil, dentro da instituição, a gente tem vários instrumentos, né, de acompanhamento para que todos os produtos ali sejam feitos adequados de acordo com o perfil do cliente. E quando você acessa a internet, né, e você segue as orientações, às vezes é um influência, né, um influência digital que entrou agora, então ele vai, ele vem, né, eu acredito que tenha muita gente boa que está Tem. fazendo um trabalho muito bacana na internet, mas a gente tem que ficar atento, né, Tem muito porque aventureiro também. a gente tem que ficar atento porque é um canal de comunicação e que do jeito que às vezes aquela pessoa aparece, né, aquele influenciador, ele pode sumir e a gente depois tomou uma decisão influenciada e quem vai realmente sofrer as consequências somos nós. Então a gente tem que ter essa consciência não só em relação a banco, mas em qualquer medida, né, que a gente vá tomar na nossa vida, né? A gente tem que refletir e assim, pedir conselhos para as pessoas que a gente confia. Ouviu aquela informação, né? Aí a gente vai ter aquelas pessoas próximas da gente. O gerente de relacionamento é um colega capacitado, certificado para atender, porque todos os gerentes de relacionamento do Banco do Brasil têm a certificação que habilita ele para estar como gerente de relacionamento. Eu tenho a certificação para estar falando sobre planejamento financeiro. Não colocaram ele lá só pela simpatia, né? Isso, e além dele passar no concurso do banco, né, que é uma seleção aí bem criteriosa, além disso, também ele tem uma certificação para estar apto para aquela função, né? Então a gente orienta para que as pessoas assim não tomem uma decisão precipitada. A gente tem análise de perfil de investidor, que o cliente pode acessar o aplicativo do banco e preencher, e o próprio cliente depois de responder todas as perguntas que são pertinentes ali para aquele diagnóstico, ele vai saber se ele tem um perfil conservador, se ele tem um perfil moderado, e o próprio aplicativo do banco já vai Já faz te isso automaticamente, direcionar. né? Você só pode, o que você pode fazer, ele já faz, mesmo que você não tenha programado nada, ele já faz. Você Ele, pode personalizar e melhorar, né? Adaptar para a isso. sua realidade, mas ele já faz. Eu observei isso, porque quando mudou o aplicativo, eu raramente eu vou ao banco perturbar o gerente, né? Só quando eu tô com um problema muito grave. Mas eu sempre gosto de fazer tudo pelo aplicativo, né? Eu tinha dificuldade de mexer com a questão digital antes, mas ou você se adapta ou você fica para trás, né? Então, já há muitos anos eu só uso praticamente que 99% das vezes o aplicativo. Aí eu fui vendo ó, quando foi atualizando o aplicativo, veio lá todo esse planejamento financeiro, ele te avisa, igual você falou no começo da entrevista aqui, que ele vai. Você gastou com alimentação, ele já separa para você, mesmo sem você ter pedido. Você Isso. gastou isso aqui com transporte, com alimentação, e às vezes você só muda. Não, isso aqui na verdade não foi com transporte, né? Então, isso aqui foi com manutenção de alguma outra máquina, né? Porque ele meio Uhum. que já faz essa pesquisa aí, né? E aí, depois que você personaliza, fica ainda melhor essa ferramenta e você consegue gerir melhor os seus gastos com as suas receitas, né? O que está entrando. E às vezes a pessoa nem sabe a diferença é, assim, ela não pensa, né, no que é receita, no que é possibilidade de crédito, ele confunde receita com crédito, ali gasta o dinheiro que não é dele, e depois não calcula os juros que vai pagar, e às vezes foge do orçamento, e ele tem que estar controlando isso porque ele vai ter mais dinheiro disponível, né?
Aí sim ele Exatamente. pode fazer um investimento, né? Exatamente. E Banco não é só para pegar empréstimo. exatamente. Na verdade, o banco, ele é para tudo que você imaginar. O Banco do Brasil, a gente costuma usar aí essa. Então, assim, quando o cliente ele preenche, né, a análise de perfil de investidor e ele coloca as informações fidedignas, né, e ele que tem que preencher, porque é muito pessoal, né, o API que a gente chama, depois que ele preenche, o próprio sistema do banco já te direciona para o percentual que você deve direcionar para uma renda fixa, para uma renda variável, né, e ele te dá as opções dos produtos que a gente tem. E se você optar por fazer um investimento com um percentual acima, né, do teu perfil, o próprio aplicativo ele vai te gerar uma notificação, né, te reforçando que você está direcionando o seu recurso e que está fora do seu padrão. Se você aceitar, não, eu estou consciente, tudo bem. Às vezes você Mas tá aí com você. uma renda extra ali e dá uma receita um Isso, pouco maior, né? Que às isso, vezes não foi informada ali, o sistema não consegue perceber, né? isso. Mas aí fica a seu critério. É, porque isso entra numa questão muito importante, que as pessoas, não só gerir, mas às vezes as pessoas pensam assim, né? Igual o servidor do Tocantins, o servidor público do Tocantins. Tem gente que ganha desde mais ou menos um salário mínimo, até gente que ganha aí mais de 20, 30 salários, né? Claro que tem um teto, né? O teto Uhum. do servidor aí varia, porque o executivo tem um teto, o judiciário tem outro teto, o legislativo tem outro teto, mas gira em torno entre 30 mil e 40 mil reais, né? O salário mais alto do servidor e tem Sim. pessoas que ganham salário mínimo. Dá para gerir as finanças e fazer investimentos no banco, lá no Banco do Brasil, a partir de desde a renda mais baixa até a renda mais alta, ou investimento é só para quem tem muito dinheiro? Não, Silvio. Na verdade, assim, o investimento hoje ele não tem necessariamente a ver com a renda, né? Ele tem muito mais a ver com o teu planejamento, né? E com as tuas expectativas. E, às vezes, com o teu custo, né? Se você tem um custo que você consegue compor com 50% da renda, você quer aplicar com 50%, você ganha R$ 2.000 e você consegue viver com 1.000 e você vai aplicar os R$ 1.000, não tem problema. E você, inclusive, consegue diversificar também, você consegue ter acesso a investimentos mais estruturados, né, de renda variável, de ações, você consegue ter com valores menores também. Tem servidor aí no começo de carreira que ganha 2 mil reais, mas mora com os pais, igual você falou, não gasta nem 1.000 reais por mês, e ele consegue guardar 1.000. E tem gente que ganha 20 mil reais por mês e está endividado, não consegue guardar nada, né? Então, a pessoa pode, com 100 reais, ela já consegue investir. Consegue, com certeza. A exemplo disso, meu filho, ele usa muito o aplicativo do banco, né? Ele tem 21 anos e ele faz as aplicações dele, né? Dentro ali do salário de estagiário que ele ganha, mas ele consegue ali gerenciar a partir do API, né? Que ele preencheu e aí ele tem um perfil e ele vai fazendo. E eu falo para ele, eu disse, filho, a hora de você estar experimentando o mercado financeiro é agora que você é jovem, porque quando você vai passando, vai tendo mais idade, geralmente você vai tirando um pouquinho, né, da renda variável, porque você já vai estar pensando ali numa aposentadoria, né? E aí normalmente você tende a deixar o recurso mais líquido e aí ele agora ele está direcionando lá uma fatia boa do recurso dele, respeitando a renda mensal que ele tem para a renda variável, porque ele está investindo para longo prazo. Então, pode tanto para rendas menores, para rendas maiores, independente às vezes da idade. Tem a ver com o seu perfil de investidor. É importante você preencher o API, né? Preencher a análise de perfil de investidor e a partir daquele critério você está testando, experimentando. E conforme vai mudando, porque também o API ele é dinâmico, tá? Então você pode. As pessoas vão mudando interesses, vão mudando o perfil. Às vezes Isso, começa mais moderada e começa a ficar mais arrojado. Ou o arrojado. contrário, né? Vai muito afobado, aí Isso, vê que não é bem assim, aí já começa a ficar mais
mais moderado, mais conservador, né? Isso tem a ver também com o cenário econômico, tem a ver com o ciclo de vida que você está, né? Às vezes você está ali num momento super arrojado e de repente nasceu um bebê na família, né? A E pessoa já põe o aí, pé no freio. aí você já tem outros planos, outros projetos. Então vai depender muito ali, é muito pessoal, tá, Silvia? Você falou sobre pensar na aposentadoria também. O banco tem alguma coisa específica para aposentados e pensionistas ou, assim, é genérico, atende a todos, já engloba aí, ou tem alguma coisa específica para aposentados e pensionistas? O benefício do servidor público do governo Tocantins é igual, se for pensionista, se for aposentado, se for servidor na ativa, todos têm o mesmo benefício. Esse pacote de benefícios de atratividade é para todos os servidores. Ah, ótimo. Tá? E essa questão, por exemplo, só tirar uma curiosidade aqui. Você falou que tem 20% de desconto da taxa do consórcio, De de administração. administração. Tá girando em torno de quanto essa taxa anual do Olha, consórcio? a taxa de administração ela vai depender da modalidade, ela vai depender de algumas questões. A gente tem taxa de administração de 7,9 ao ano, ao ano, não, desculpa, 7,9 do Ao todo longo do período, ao longo de período. todo o período. Tem taxa de administração de 11,4, tem taxa de 18%. Então, Aí vai é vinte por depender cento de desconto em cima dessa em taxa. cima da taxa total. Então, vai depender, às vezes, da modalidade, né? Aí tem que entender direitinho qual é o tipo. Às vezes, a gente tem algumas promoções, tem Black Friday, que aí tem um desconto a mais, né? Sobre essa taxa de administração. Tem, às vezes, Dia das Mães, a gente está com uma promoção, aí o banco lança um grupo específico, informação, para poder Essas incentivar. promoções, só chega ali a notificação pelo aplicativo ou a pessoa pode acompanhar pelo site do banco? Pelo site do banco, né, um canal de comunicação que o banco sempre divulga. O gerente de relacionamento, normalmente, ele entra em contato com os clientes, né, para estar divulgando. E o próprio aplicativo do banco também tem notificações que a gente recebe ali com a Semana dos Namorados. Aí a gente tem algumas promoções para a Semana dos Namorados. Aí, então, o banco sempre, em alguns momentos, o banco direciona Black Friday, né? Sempre tem umas promoções interessantes, não só de consórcio, mas às vezes tem, se você contratar o seguro de vida, você vai ter um cashback, né? Ou então, se você contratar um consórcio, às vezes não tem o desconto na taxa de administração, mas tem um cashback. Então, é bem, bem dinâmico aí nosso portfólio. Bom, eu já tirei a maior parte das dúvidas aqui, né? Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos servidores públicos aqui do Tocantins, né? O porquê que eles devem permanecer, ou aqueles que não estão, que venham para o Banco do Brasil, o que que eles podem encontrar de melhor aí na instituição. Além do pacote de atratividade, né, que a gente tem para o servidor público do governo Tocantins, que eu já, né, adiantei aqui, a questão da taxa de administração, pacote de serviços, isenção por 5 anos, né, além dos 10 dias sem juros no cheque especial, condições diferenciadas também para financiamento de imóvel. Então, além de todo esse pacote de atratividade, vale também a reflexão, né, o posicionamento do banco que já está instalado aí no governo do Tocantins, em todo o estado do Tocantins, né? Além dos 39 municípios, o banco também tem um atendimento remoto, que aí vai muito além do atendimento presencial. O atendimento especializado que a gente tem aqui no Tocantins também, tanto da agência Estilo quanto do exclusivo, né, que é o escritório digital. Então, eu acho que é muito importante o servidor considerar, né, todos esses pontos. O Banco do Brasil é um dos maiores fomentadores aqui da economia, não só no servidor público, mas também no agronegócio, né? A gente tem uma grande parte aí da carteira do agronegócio no Banco do É Brasil, muito forte no estado, né? A questão do agro. muito forte no estado. E para empresas também é um grande fomentador, não só, né, em Palmas, mas em Gurupi, em Araguaína, né, em Paraíso do Tocantins, em Colinas do Tocantins. Então, assim, abrange aí todo o estado, né, a nossa presença. E eu acho que o servidor tem que tomar essa decisão de forma muito consciente para que ele consiga manter o relacionamento que ele já tem,
né? E só agregar cada vez mais. A gente está à disposição para esclarecer dúvidas. A gente vai estar com a carreta, né, de negócios do banco, dia 23 e 24 de junho. A gente vai estar em Araguaína e 26 e 27 de junho vamos estar em Curupi, à disposição dos servidores para esclarecer, né, para poder bater um papo sobre planejamento financeiro. Vamos ter lá um painel para falar sobre educação financeira, que eu acho que é um papo que a gente tem que trazer sempre, né, para colocar na frente aí da nossa pauta, porque além do banco levar as soluções financeiras, a gente tem essa responsabilidade também junto com o servidor e que tome a decisão, né, mais acertada e que valorize toda essa presença que o Banco do Brasil tem aqui dentro do nosso estado. Excelente. Você que é servidor, já tirou as suas dúvidas aí, viu que o banco também oferece investimentos, oferece outros pacotes de serviço, que vai além de simplesmente receber o seu salário e tirar o seu empréstimo consignado. Então, você pode utilizar essas ferramentas do banco para gerir melhor suas finanças. Você de Gurupi, você de Araguaína, agora 23 e 23 e 24, 24, a gente vai estar em Araguaína. vai ter a carreta do Banco do Brasil lá para fazer pequenas palestras lá sobre gestão financeira também, tirar suas dúvidas sobre a questão da portabilidade, né, sobre essa nova, essa mudança, né, que a folha de pagamento do governo do estado acabou ocasionando. E se você prefere ficar na instituição Banco do Brasil ou ir para outro lado, eles vão sanar todas as dúvidas para vocês. E o Esfera Podcast, ele fala especificamente sobre carreira pública, privada e também sobre empreendedorismo. E a gente tenta tirar as dúvidas de vocês sobre essas áreas e no que mais tiver afinidade, né, com relação com essas atividades. Então a gente sempre tenta trazer as melhores informações para vocês de forma realista, né, sem vender ilusões e sonhos para vocês, porque tem muita gente fazendo isso na internet e às vezes acaba fazendo você tomar uma decisão errada. E aqui nós queremos que você tome as melhores decisões para a sua vida financeira e para a sua carreira. E agradecemos a presença aqui do Banco do Brasil através da Priscila Teles, que é a superintendente regional do banco, e já deixamos o convite para falar de outros assuntos relacionados, a serviços que o banco oferece, a outras atividades para outros clientes que não sejam só os servidores públicos, né? Hoje nós estamos falando especialmente para os servidores públicos, mas para o agro também, para empresários. Fica aqui o espaço aberto no Esfera Podcast para que vocês possam falar sobre linhas de crédito, sobre produtos que vocês oferecem e parcerias com os empresários e com os empresários do agro também, né? E ficamos muito felizes com vocês terem aceitado aqui o nosso convite e fica aberto o convite. E se vocês quiserem falar sobre esses outros assuntos, estaremos sempre aqui com vocês. É, tem alguma... o Banco do Brasil, ele tem Instagram, um site, o site é bb.com, né? O bb.com.br, Onde né, que tem é o site todos do os Banco do produtos e Brasil, notícias. tem todos os Tem Instagram produtos. também? Olha, tem Instagram também do Banco do Brasil, a gente tem LinkedIn também do Banco do Brasil. Todas as redes, né? Todos os canais aí de atendimento, o Banco do Brasil está presente. Excelente. Então, você quer tirar mais dúvidas, vá lá em todas as redes, você vai encontrar o Banco do Brasil lá no bb.com, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E ficamos por aqui. O Esfera Podcast agradece a sua audiência e siga nossas redes sociais, @Esfera Podcast, também no YouTube, no Esfera Podcast. Comente, curta, compartilhe com seus amigos, com sua família. Deixe seu comentário, que é muito importante para nós. E se tiver alguma pergunta, coloque aí também nos comentários, que numa próxima oportunidade nós faremos o máximo para responder essas perguntas. E fiquem com Deus.